A graça e a paz, meus irmãos. Vamos para a nossa terceira aula de hermenêutica. Hoje nós ficamos de analisar o exemplo de três teólogos, dois deles muito conhecidos no Brasil, um deles não apenas no Brasil, mas reconhecido internacionalmente. O primeiro deles é o reverendo Augustus Nicodemos, um homem de muito respeito no Brasil, um grande teólogo. Nós vamos ver como ele aplica as regras do gramático histórico e algumas peculiaridades do Nicodemos. Eu creio que nessas peculiaridades, nesse estilo, nós também podemos acrescentar aí na nossa empreitada para entender o texto bíblico. O segundo é o Dr. Russell Shedd, já falecido, talvez o maior teólogo que tivemos no Brasil, embora ele não fosse brasileiro. Ele nasceu na Bolívia, viveu muitos anos nos Estados Unidos e passou as últimas décadas da sua vida aqui no Brasil. Se identificou muito, a editora Vida Nova, é ele que está por trás dessa editora, de toda a propagação do conteúdo teológico que ela trouxe para o Brasil, E o último teólogo que nós vamos ver é o reverendo John Stott, também já falecido há mais de uma década. E nós vamos analisar os três, como eles encaravam o texto bíblico, e eu creio que as ferramentas utilizadas por eles, as observações, também vão acrescentar em muito na nossa jornada. Então vamos lá, o primeiro deles, o reverendo Augustus Nicodemos. O reverendo Augusto Nicodemos, ele apresenta aí algumas necessidades no trabalho do teólogo. Primeiro, quando nós estivermos analisando um texto bíblico, procurarmos identificar a língua que o autor está escrevendo, se é o hebraico, o aramaico, o grego koiné, e um conhecimento da língua, evidentemente, nos ajuda, nos orienta muito nesse sentido. Mesmo com os recursos tecnológicos que nós temos hoje, o estudo da língua, com certeza, vai nos auxiliar muito nessa empreitada da interpretação bíblica. Outro aspecto a se ter em mente nesse trabalho é a cultura daquele contexto. Então, um bom conhecimento da cultura, do texto ali, do contexto onde nós estamos lendo, também vai nos auxiliar em muitos aspectos. Uma curiosidade que ele coloca também se refere à personalidade do autor. Nem todos levantam essa questão. O Nicodemos coloca essa questão de ter a personalidade do autor diante de nós, porque também pode nos orientar aí na interpretação, já que Pedro tinha um tipo de personalidade muito diferente de Paulo, por exemplo, de João, e isso com certeza nos auxilia, É um outro dado interessante para nós termos em mente quando estamos analisando o texto. E, evidentemente, aquilo que nós já falamos, o gênero literário, as cartas, narrativas, figuras de linguagens, poesias, ilustrações, história ou relatos históricos, parábolas, provérbios, ou seja, é preciso ter em mente o tipo de gênero literário dos textos que nós estamos lendo e respeitar esse estilo literário. E também o contexto histórico do ambiente, a época, todas essas coisas são importantes nós termos diante de nós na análise do texto bíblico. O método de interpretação do Nicodemos é aquele que nós apresentamos na aula passada. As perguntas que nós colocamos aí como uma linha mestra na orientação do estudante são as mesmas perguntas que o reverendo Augustus Nicodemos utiliza. Então, quem escreveu falou a passagem, para quem ela foi endereçada, o que a passagem diz. Existe alguma palavra ou frase nessa passagem que precisa ser examinada? Qual é o contexto imediato? Qual é o contexto mais amplo exposto no capítulo e no livro? Quais são os versículos relacionados ao assunto da passagem, como eles afetam a compreensão desta? Qual é o fundo histórico e cultural? Qual a conclusão que eu posso tirar dessa passagem? As minhas conclusões concordam ou discordam de áreas relacionadas nas Escrituras ou com outras pessoas que já estudaram essa passagem? O que eu posso aprender e aplicar à minha vida? Além disso, algumas regras básicas que nós temos que ter em mente também diante de nós. Primeiro, a mensagem central é a revelação de Deus em Jesus Cristo. Então essa é a grande história das Escrituras. A gente tem que ter em mente sempre a metanarrativa, a grande história.
A Bíblia não é um livro com histórias desconectadas umas das outras. Ela revela a grande história que é a salvação de Deus em Cristo Jesus, né? O religamento da humanidade em Deus através de Cristo. Então a Bíblia conta essa grande história e ela deve ser aquilo que orienta a nossa leitura, evitando inclusive nós incorrermos em algumas interpretações subjetivas, aplicando as nossas próprias vidas como algo isolado desse grande enredo. Segundo a Bíblia, ela interpreta a si mesma, algo que nós já falamos, né? A Bíblia ela tem que ser a sua própria intérprete. Terceiro, o Antigo Testamento ele é interpretado pelo Novo Testamento. Não nos esqueçamos que o Antigo, a lei, ela era apenas sombra daquilo que haveria de vir. Então, a revelação plena, o ápice, é a pessoa de Jesus Cristo. Então, nesse sentido, nós conseguimos entender bem melhor o Antigo Testamento à luz do Novo. Quarto, outra regra aí, o texto diz o que o autor quis dizer. Então, sempre a procura é a intenção do autor, o sentido do texto. E quinto, cada texto tem apenas um sentido, né? Tem um só sentido. Então, não existem várias interpretações, existe apenas uma interpretação do texto bíblico. Então, essa é a maneira como o reverendo Augusto Nicodemos analisa o texto bíblico. Agora, vamos ver como o Dr. Russell Shedd fazia o seu exercício hermenêutico. Primeiro, a exegese e a análise das palavras no seu contexto, não apenas o sentido, mas entendê-las dentro do seu contexto. Segundo, o exame da linguística é muito importante. Aí, no caso do Russell Shedd, ele lia no grego original, então era um homem muito capacitado, né? Um conhecimento muito profundo das escrituras. E terceiro, o pano de fundo cultural, histórico e social, né? O entendimento dessas coisas vão nos ajudar em muito na interpretação das escrituras. O gênero literário, que é outro fator que a gente já citou, né? Mas perceber quando é profecia. Então tem profetas como Daniel, Ezequiel e Isaías que escreveram para um tempo distante, um tempo futuro. Outras profecias elas eram para os seus contemporâneos. Então Elias, ele trouxe denúncias proféticas para o seu contexto, há outras palavras de autores que têm ligação com o contexto imediato, e Daniel, Ezequiel e Isaías falaram de algo que aconteceria muitos séculos futuros. Então tem esse tipo de profecia. Outro gênero é a poesia, né? Então o uso figurado na maioria das vezes, tem muito uso figurado na poesia. A poesia hebraica também emprega muito paralelismo, um outro fator aí. Salmos e provérbios, a leitura em unidade, né? A gente perceber que muitos salmos, muitos provérbios estão tratando de assuntos em unidade e a gente não pode perder de vista esse aspecto. Como também há o gênero da sabedoria, que são conselhos gerais, práticas para a vida, como também a escatologia, o arcabouço teológico do Novo Testamento, fala tanto do fim dos tempos, começa com a vinda de Cristo, a pregação do reino de Deus que veio na pessoa de Jesus, e um reino que virá em sua plenitude com a volta de Cristo. Embora nesse aspecto escatológico, uma coisa importante para o leitor é perceber a aplicação no contexto dos ouvintes de Jesus, da geração de Jesus. Tem muitas coisas que são postergadas para a parousia e, na verdade, elas já ocorreram. Jesus está falando do contexto dos seus próprios ouvintes. Então, é um outro tipo de gênero que é a escatologia. Profecias do futuro, né? Palavras de Jesus. Então, por exemplo, aqui fala de Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21 e o Apocalipse de João. Mas muito do conteúdo ali está se referindo exatamente aos ouvintes de Jesus, né? Embora era relacionado ao futuro, mas não à parousia, a vinda de Cristo, mas sim a destruição de Jerusalém. E quinto, parábolas, contos criativos de Jesus para confrontar seus ouvintes acerca do reino. Então, nesse sentido, há um perigo de interpretar alegoricamente. Tem muitos pentecostais que fazem isso, geralmente com versículos e passagens do Antigo Testamento, né? Então tem muita alegoria, como nós falamos, sendo feitas, porque o pessoal não respeita o gênero literário, as parábolas, as figuras de linguagem. E um outro gênero, último, que
Rousseau Shedd destaca são as epístolas, né, as cartas. Elas contêm elementos ocasionais. Então tem muita coisa que Paulo está falando dentro de um contexto específico. Né? Por quê? Porque aquela igreja tinha um determinado problema no desafio que a sua cultura apresentava. Então Paulo, eu preciso entender esses fatores para não dar um caráter de universal àquilo que é circunstancial. Então eu tenho que tentar colocar aplicação para nós e também perceber aquilo que não tem aplicação. Então, há coisas que são supraculturais e coisas que estão limitadas ao contexto do escritor bíblico. E o desafio, segundo Rousseau Shedd, é nós transpormos para os nossos dias a palavra de Deus. Então, é fazer esse exercício hermenêutico, arrancar da Bíblia, trazer para os nossos dias a aplicação desse ensino. Então, essa era a maneira como o Dr. Rousseau Shedd encarava o exercício hermenêutico. E para a gente finalizar, vamos falar sobre o reverendo John Stott, o anglicano John Stott, cujos livros foram traduzidos para muitas nações, acho que mais de 70 países que receberam as obras do reverendo John Stott, um cara reconhecido internacionalmente. Ele apresenta 3 princípios básicos e aí nós vamos discorrer sobre cada um deles. Ele fala sobre o princípio da simplicidade. Significa que Deus falou para ser entendido. Então a gente evita aquele esoterismo, o mistério de textos bíblicos, como se alguns textos fossem ocultos. Não, se Deus expressou isso em um livro, nós podemos compreender essa mensagem. Eu preciso ter em vista o princípio da simplicidade. Segundo, ele fala do princípio da história. Deus falou em contextos particulares e precisos. Isso é algo que nós acabamos de ver no Rousseau Shedd. O John Stott coloca essa necessidade de análise dos contextos. E terceiro, o princípio da harmonia. Deus falou sem se contradizer. Esse é o desafio, né? Muitos acabam chegando a conclusões precipitadas e colocam a Bíblia num conflito consigo mesma, né? A Bíblia é como se fosse contraditória, mas na verdade, quando eu chego à conclusão de uma determinada passagem e se essa conclusão está na contramão de outro trecho da Escritura, eu preciso rever a minha conclusão porque a Bíblia apresenta essa harmonia. Então vamos lá por partes. Primeiro, princípio da simplicidade. Deus falou para ser entendido. John Stott, parafraseando, diz assim: Deus quer se revelar, é natural de Deus revelar-se a si mesmo. Nós nos comunicamos naturalmente através da linguagem, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A intenção de Deus é iluminar-nos, não nos confundir. Então Deus quer trazer clareza para cada um de nós. A Escritura ela tem uma qualidade luminosa, né? Então, um exemplo, o caminho da salvação ele é bem claro ao ler a Bíblia, né? Uma mensagem bem explícita. Ela é a mensagem básica. A confusão vai se dar nas variações de compreensão do texto. Então, essas conclusões que divergem é onde acabam gerando confusão. O exemplo de textos figurados que a gente precisa entender é um problema já ressaltado aqui, mas o John Stott também cita. Então Jesus algumas vezes usa imagens vívidas, né? Especialmente porque falou por parábolas, mas ele vai usando situações do dia a dia para apresentar verdades eternas. Então ele usa imagens vívidas. Por exemplo, João 3, João no capítulo 4, João no capítulo 6. E algumas vezes os ouvintes de Jesus tomaram essas palavras como se fossem literais, né? Então Jesus repreende o literalismo extremado, excessivo dos seus contemporâneos. Por exemplo, na conversa em João 3 com Nicodemos, ele vai dizer, olha, é preciso nascer de novo. E aí Nicodemos, ele toma literal, né? Como que eu vou entrar no ventre da minha mãe? Ele não estava entendendo que Jesus estava usando uma imagem para comunicar a necessidade de nós nascermos de Deus, do arrependimento. Outro exemplo é João 4, quando ele fala da água viva, né? E a mulher samaritana, me dá dessa água, ela não entende o que Jesus está dizendo, não é uma água literal. E o capítulo 6, onde Jesus diz, eu sou o pão que desceu do céu, e o pessoal nos dá sempre desse pão, nos dê sempre desse pão. Na verdade, Jesus, ele estava falando sobre si,
né? E o pessoal estava achando que ele estava oferecendo a sua carne. Aí Jesus repreende o literalismo deles. A Bíblia também apresenta expressões antropomórficas, né? 2 Crônicas 16:9 é um exemplo. Então Deus usa aspectos do ser humano para enfatizar algo. Então, por exemplo, a mão do Senhor está sobre nós, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Fala das narinas, né? A voz. Então não significa, por exemplo, que tem um olho gigantesco vendo cada um de nós, né? A expressão ali é simplesmente para mostrar que Deus está atento. Então essas expressões antropomórficas, elas aparecem e a gente precisa identificá-las. Outro fator é a poesia. O Salmo 19 é um exemplo, né? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, um dia fala outro dia, uma noite discursa outra noite, não há linguagem nem palavras, no entanto, ouve-se a sua voz. É uma linguagem poética. O livro do Apocalipse, né? Como também a perspectiva dos autores bíblicos, que é um outro fator que gera algumas vezes equívoco e confusão. Então, Gênesis 7:19, Lucas 2:1, Hebreus 2:5, quando fala em toda a terra o dilúvio chegou, ou em Lucas 2:1, teve lá a ordem para o mundo todo ir e voltar para fazer lá o censo, e na verdade o mundo todo é o mundo daquele contexto. Tem muitos registros que a gente tem que entender que é a análise de um observador finito. Não significa que aquilo é uma mentira. Então hoje, com a mentalidade da ciência moderna, tem muita gente querendo refutar a Bíblia, falando, lá um ponto de contradição, aqui não é verdade, mas aquilo é uma verdade registrada do ponto de vista de um observador. O sujeito não está fazendo ciência, ele não está trazendo uma narrativa, um fato científico, perdão. Ele está apresentando a visão dele mesmo, e aquilo é verdadeiro, evidentemente, né? É só ter em mente que aquilo é o ponto de vista de um observador e não um fato, o registro de um fato científico. É outro ponto que nós precisamos ter em mente. Aí ele vai falar do princípio da história. Deus falou em contextos particulares e precisos. E nesse sentido, primeiro, eu tenho que entender que a Bíblia é inspirada por Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. No entanto, eu vou procurar o significado original do texto, primeiro o que o autor quis dizer, e como entenderam os primeiros que ouviram aquela mensagem, que aí eu vou conseguir chegar à intenção do autor. Então, uma coisa que ele vai dizer, os princípios são os mesmos quando você interpreta qualquer documento. Pode ser um documento literário, um documento legal, um documento bíblico. O grande princípio é o seguinte: o texto quer dizer aquilo que o seu autor quis dizer. É diferente daquilo que nós falamos na primeira aula, que dos existencialistas, né? O que o texto significa é o que significa para mim. Não, o texto é o que significa o que o autor quis dizer. Ou na perspectiva pós-moderna, que ele é infinitamente interpretável, ele possui muitos significados. Não, o texto, como nós citamos aqui o próprio John Stott, ele pode ser infinitamente aplicado, mas nunca infinitamente interpretado. Então a gente tem que procurar como que eles queriam que nós entendêssemos. E aí é o trabalho da exegese. O que é exegese? Exegese é tirar do texto o que ali se encontra. Então é uma disciplina que requer integridade, também até uma certa imaginação de nós recriarmos aquela situação em que os autores bíblicos se encontravam, entendendo ali o seu contexto histórico. E aprender, se possível, como já foi dito aqui, ter alguma noção do idioma nos ajuda. Então a primeira regra de interpretação é deixar o autor dizer o que ele disse, né? Isso aí é uma paráfrase de Calvino. Então ele falava de deixar o autor falar o que ele disse. Isso aí é exegese. Arrancar o que o texto diz. É a compreensão e aplicação correta. Agora, tem gente fazendo exegese, que é ler no texto o que queremos encontrar nele. Então é ler com a mente moderna e usar o texto para afirmar o que nós queremos. A gente precisa se livrar as nossas mentes dessas perspectivas e pressuposições modernas. É um exercício que devemos fazer. Todo mundo vai para a Bíblia com pressupostos. Todo mundo carrega para a Bíblia algumas verdades pré-concebidas, mas a gente deve colocar em xeque esses pressupostos
e tentarmos ir o máximo possível esvaziados ou irmos com os pressupostos corretos, que aí eu prefiro essa segunda opção, já que é impossível não levar pressupostos para a leitura bíblica, é melhor levar os pressupostos corretos. Quais? Aqueles que a própria Bíblia apresenta para nós, né, e que são encontrados em documentos oficiais da igreja, aceitos por toda a cristandade, como o Credo Apostólico, que afirma a Trindade, afirma o Pai como Criador, afirma o Filho, o Espírito Santo, a Igreja e as verdades essenciais básicas. A gente tem que deixar essas verdades nortearem a nossa leitura, e uma delas é a interpretação, uma delas é a inspiração de todo o texto. Então a gente não cai nesse erro atual onde muitos colocam Jesus em contraposição a Paulo. Paulo estava deturpando o cristianismo. Isso acontece porque as pessoas não vão com os pressupostos corretos. Aí fazem exegese. Aí elas levam para o texto que o texto não diz. O método gramático histórico, já que nós estamos falando aqui desse princípio segundo aqui, ele tem a intenção de estabelecer o significado original do texto. Então é importante estar sensível aos estudos modernos de ciências correlatas que podem trazer algum auxílio à interpretação do texto bíblico. Então, conforme a gente avança na ciência, nos instrumentos, a gente pode ir encontrando mais luz no texto bíblico, temos mais ferramentas à nossa disposição. O distanciamento humano e divino também é vencido através da oração e do trabalho, é o estudo, é orar e laborar, orar e labutar. Então envolve transpiração, muito esforço para entender o texto bíblico. E alguns aspectos nós já levantamos anteriormente, o pneumatológico, o Espírito Santo, ele revelou a verdade, ele inspirou os autores e ele ilumina o nosso entendimento. Por isso, aplicando todas as regras ali, as ferramentas, a gente pode compreender o texto bíblico. Somente o Espírito de Deus pode interpretar o livro de Deus, visto que é seu próprio autor. Os autores bíblicos falaram movidos pelo Espírito, 2 Pedro 1:21. Consequentemente, sendo o autor último da Bíblia, o Espírito pode nos levar ao sentido do que fez escrever. Então, que tipo de pessoa o Espírito ilumina? O nascido de novo, o humilde, que está sempre disposto a aprender, o obediente e o comunicativo, aquele que está disposto a compartilhar essa verdade. E aí nós entramos no último princípio, segundo John Stott, que é o princípio da harmonia. Deus falou sem se contradizer a si mesmo. Então, primeiro Deus falou, segundo a Bíblia apresenta diversidade e unidade. Então, se nós encontramos textos aparentemente conflitantes, a gente precisa procurar essa harmonização, ter em perspectiva a necessidade de unidade. Unidade é contemplada no propósito salvífico de Deus, então o propósito da revelação é a salvação, Deus conduzir cada um de nós à salvação. Alguns aspectos, então, para a gente perceber essa verdade. Deus escolheu para si um povo, ele constitui família, ele transforma os seus à semelhança de Cristo, ele os envia ao mundo como servos e testemunhas, até para transmitir essa meta-narrativa, leva-os e todo o universo à salvação final. Ele está redimindo o cosmos, segundo Efésios 1:10, Colossenses 1, do 15 ao 20, que fala de Jesus tanto como cabeça da criação como da igreja. Então ele vai redimir todo o cosmos. Um outro fator que nos ajuda nesse princípio da harmonia é a revelação progressiva, acumulativa. O sentido vai cada vez mais se ampliando. Então inclui todo o propósito de Deus em Cristo, de modo que a Escritura testifica de Cristo e nos proporciona conhecê-lo. Então, conforme nós vamos lendo a Escritura, vamos ganhando maior proporção desse plano de Deus, vai ficando cada vez mais conhecido esse propósito, à medida que a gente vai avançando na leitura. E sintetizar e harmonizar aquilo que parece conflito, como eu falei, a busca do equilíbrio em textos aparentemente conflitantes. Então, um exemplo clássico é Paulo e Tiago. Martinho Lutero chegou a denominar a carta de Tiago como epístola de palha, porque ele achava que Tiago estava ensinando um tipo de salvação que não era pela graça, mas pelas obras. No entanto,
Tiago estava lidando com um tipo de público e Paulo, aos Gálatas ou Romanos, estava lidando com outro tipo de público, uma outra situação. Então, enquanto um estava lidando com os judaizantes, que é o caso de Paulo, especialmente aos Gálatas, né? Quem os enfeitiçou, e aí ele vai falando várias coisas, um pessoal que estava voltando para o legalismo, tentando voltar para a circuncisão a fim de ser justificado, e aí Paulo chama a atenção desse povo falando da graça. Ele está lidando com judaizantes, legalistas. Tiago está lidando com intelectualizantes, né? Com uma turma que está reduzindo apenas ao intelecto, a uma teoria, e ao invés de apresentar uma salvação que transforma a vida do ser humano e tem aplicação para a nossa vida, para a nossa existência. Então ele está falando de obras, mas no sentido de uma evidência daquele que foi salvo, e não como um meio para ser salvo. Então a gente resolve esse aparente conflito, entendendo os contextos, os problemas que cada um está enfrentando. Então sintetizar, combinar partes separadas num todo só. Então a gente consegue superar esse aparente conflito olhando esse contexto. E o sentido da harmonia é saber que o sentido original do texto é iluminado por outras partes da escritura, né? Então há partes que são difíceis, complexas, e nós conseguimos entendê-las com textos paralelos que são mais claros em relação ao ensino e nos ajudam, vão iluminar esses textos aparentemente mais complicados. A unidade aponta para a necessidade como contexto imediato e geral, né? Então, essa necessidade a unidade, né, faz a gente caminhar de uma maneira mais segura no nosso estudo. Então, só para concluir essa terceira aula nossa, a Bíblia é um livro divino. Então, portanto, devemos levar em consideração o aspecto espiritual da interpretação. Ou seja, a gente precisa considerar o papel do Espírito Santo na interpretação, é o aspecto pneumatológico. E segundo, a Bíblia é um livro humano, portanto, devemos levar em consideração que a Bíblia, sendo um texto antigo, demanda considerações gramaticais, literárias, históricas e teológicas para a sua interpretação. Então, essa é a abordagem do reverendo John Stott. Bem, então, esses são os 3 teólogos que nós apresentamos aqui. Espero que a observação de cada um deles seja enriquecedora na tua vida e no teu trabalho hermenêutico. Na próxima aula a gente vai apresentar alguns símbolos, algumas figuras que a Bíblia apresenta para nós, que também vão nos auxiliar aí para um melhor entendimento do texto. Então eu te aguardo. Deus abençoe poderosamente a sua vida.